Aboru, Aboiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar aqui uma dica, né, para quem não assistiu, assistam, a Nicolapo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que esse filme traz, né, de conhecimento, o que ele traz até mesmo de ensinamento para a gente. A Nicolapo é baseado num verso de Fá, Odirosum, né? E esse verso ele conta justamente a história de Aniculapo. E aí ele conta, né, e quem vê o filme vai perceber isso muito bem, um homem que acabou tendo o desafio da morte. Aniculapo significa aquele que carrega a morte dentro do apó, dentro de uma bolsinha, digamos assim. O povo iorubá ele tem a mania, né, digamos, ele tem a cultura de carregar magias em seus bolsos, bolsas, cabaças, né? Então vai depender muito do que a gente vai ver. No caso de Aniculapo, está dentro da cabaça que fica guardada com ele, né? Dentro do bolso. E aí o que a gente pode ver nesse filme é que o cidadão ele sai de uma aldeia e vai procurando trabalho, né? Ele é um tecelão e até que ele chega em Oió, terra de Xangô, e lá ele encontra lá o rei, né? O Alafim. Na verdade ele encontra uma mulher, né? Uma das esposas do rei. Ou melhor, também não é uma esposa do rei. Na verdade ele encontra uma mulher na cidade. E aí as pessoas ficam sabendo que ele é tecelão e querem comprar roupas novas. Eis que o pessoal do rei, né, as pessoas os conselheiros do rei, as pessoas que estão ao redor do rei, chamam Aniculapo e pede para que ele leve então os tecidos para que as esposas do rei possam observar. É interessante a gente pensar aqui que lá é muito comum, né? Um homem ele pode ter 5 mulheres, por exemplo, desde que ele banque todas elas de forma igual. Então ele tem dia certo para ter a relação sexual, ele tem que manter a vida dela e dos filhos que vão vir dessas mulheres. Isso pode mostrar a grandeza desse homem, o poder financeiro e até mesmo o quão poderoso é um homem para aguentar, né, uma vida puxada, digamos. Só que o cara é o rei, né? A gente não pode esquecer disso. E aí, eis que em um determinado momento, uma das esposas desse rei se afeiçoa pelo jovem rapaz, que até então não é chamado de Aniculapo, ele tem um outro nome, e aí ela decide ter um relacionamento escondido com esse rapaz. Quando o rei descobre, e aí eu vou ter que dar spoiler aqui para poder as pessoas começarem a pensar no contexto, né? Quando o rei descobre, ele manda pegar esse rapaz e manda bater nele até a morte. Um traidor recebe como pena a morte. E aí o filme ele traz assim outros aspectos, né? É um conto que uma senhora mais velha fala e dá conselhos para ele, então a gente fica aqui com a percepção também de ter que escutar o mais velho, né? O quanto que é legal escutar o mais velho, a sabedoria do mais velho. Podemos olhar com ciúmes, né? Porque ela também tinha uma relação com um jovem rapaz, mas ele não soube escutar a sabedoria anciã. E o filme todo passa por essa história da cultura, pela religiosidade, mostra várias questões, como por exemplo, eles comendo com a mão, né? O quanto que as pessoas abaixo, até as que estão ali no mercado, elas são propriedade desse rei, então elas são servidas em conjunto, né? Todo mundo come junto, exceto esse rapaz, porque ele conquistou uma daquelas mulheres. E aí, quando essa esposa do rei ela se envolve romanticamente com o rapaz e o rei descobre, manda matar e manda jogar na floresta. Porque lá atrás, antes, né, da colonização, antes da evolução, antes das leis, né, não sei se eu posso falar que são leis, mas antes de se ter a consciência de que poderiam ter outras formas de enterrar as pessoas, elas eram jogadas na floresta, né? Os seus corpos mortos eram jogados na floresta, como se fosse uma espécie de voltar de onde viemos, né? Mais ou menos isso. A floresta da cultura iorubá, inclusive, ela esconde assim vários mistérios, né? Então,
é uma terra difícil de entrar e difícil de sair. Então é preciso entender o que significa até floresta dentro da cultura iorubá. E aí quando essa pessoa é jogada lá, né, morta, a rainha, né, digamos assim, uma das mulheres do rei, que também foi expulsa do palácio, na verdade não chegaram nem a capturá-la, mas ela decide abandonar porque também teria um final ruim. Afinal de contas, ela também traiu o rei. Ela decide tentar acordar o rapaz. E aí ele não consegue acordar, ela entra em desespero, eis que uma ave sagrada, né, a Kala, a árvore que faz a transformação, a árvore que faz o que é vivo se tornar morto, o que é morto se tornar vivo, né? Então ela é responsável por essa transformação, a transformação do que não serve mais para a terra e vai para o céu, digamos assim, vai para o Orun. A Kala chega ali e ressuscita a Nikulapa e ela deixa cair, e aí eu não sei se propositalmente ou não, né, a sua cabacinha com a magia. E aí essa ex-esposa do rei vem e afasta a Kala e esconde a cabacinha. E aí a Nicolapo retorna à vida, ou melhor, não é a Nicolapo ainda, né? O rapaz retorna à vida e aí eles vão seguindo em outros reinos, até que ele chega na terra onde se cultua o Ogum, e aí o caçador fica muito desconfiado, né, de quem são aquelas pessoas, porque estavam vindo de dentro da floresta e porque já existia tráfico naquela época, né? Então ele fica desconfiado e leva, então, depois as pessoas conseguem trazer confiança para ele, ele leva as pessoas para a aldeia. E lá, então, quando ele começa a ressuscitar as pessoas com o poder da cabacinha, ele fica conhecido como Aniculapo, aquele que carrega a morte no bolso, né? Então, essa parte também eu acho bem interessante, porque é o ponto que as pessoas ganham título através do seu nome. Eu me chamo Rafael, mas eu tenho outros nomes, né? Que cada iniciação você recebe um nome, cada vez que você faz um vínculo, um pacto com algum irumolé, com algum orixá, você recebe um nome. E que a sociedade ela te reconhece com aquele nome. Então, ali começaram a chamá-lo de Aniculapo. Ele, no final, digamos que ele fica soberbo, né? Ele acaba não sendo mais tão humilde. E no filme mostra, então, a sua atual esposa com ciúmes, né? Porque ele queria mais mulheres, inclusive, jogando o conteúdo da cabacinha fora. Eu fico pensando se aquilo ele pensou ou se de fato aconteceu. Porque se eu parar e pensar sobre a magia, né? Talvez ele tenha ficado tão snob que ele não fosse mais merecedor do conteúdo da magia. Não do pó, né? Mas sim do poder que aquela magia dá. Então ele se sentiu poderoso, mais poderoso do que os irumolés, do que os orixás, e aí é onde a coisa ficou ruim para ele. Inclusive ele desafiou o Oluo, né? Ele desafiou os mais velhos, ele desafiou inclusive o rei. E isso fica muito bem demonstrado no filme, o quanto que ele fere toda uma classe, toda uma sociedade para poder se sentir poderoso. E aí, quando questionam se ele é Aniculapo, ele fala que não. Me chamam disso, mas meu nome é tal. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Se vale o que falam da gente, né? Como chamam a gente, se a gente vai jogar o nosso nome na lama, né? Se a gente vai deixar os nossos poderes, nossos poderes não, né? Os poderes das divindades, dos irumolés, dos orixás, das entidades, né? Se a gente vai deixar isso subir a nossa cabeça ou se a gente pode refrescar a nossa cabeça e falar, olha, sou ser humano e tenho que passar por essas coisas. Isso me lembrou muito um tempo da minha vida, aliás, um tempo gigante, né? Porque até hoje, se bobear, isso acontece. Onde o Obatalá pedia suru, paciência, que eu tivesse paciência. E era muito interessante porque eu me achava a pessoa mais paciente do mundo. E aí foi onde eu entendi que eu não era e que, inclusive, eu não era tão humilde quanto eu pensava. E aí, ter essa humildade, ter suru, é algo necessário para quem cultua o Obatalá. Obatalá, Exu, Oromilá, Adjê. Então a gente pode ter esses conteúdos aí também para refletir sobre a Aniculapo. Te convido a assistir o filme, 1 a 2 vezes se necessário,
até para que você tenha outros pontos de vista e a gente possa conversar aqui. E aí, já assistiu esse vídeo? Se assistiu, coloque aqui no comentário porque eu vou querer entender qual foi o seu ponto de vista também. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Aboru, aboye, aboxixé, odaba.